Bom, o Cruzeiro segue aí se reforçando no mercado, que eu quero falar aqui com vocês sobre a definição do futuro do lateral direito Tinga, que temos notícias interessantes que eu quero comentar aqui nesse vídeo, além também de atualização do Lucas Silva, o jogador que deve definir o seu futuro nessa semana, apesar da chance desse negócio acontecer não ser muito alta, que eu quero explicar aqui alguns motivos que colaboram nisso. Eu até trouxe um vídeo aqui no domingo, né? Só que faltou explicar aqui um pouco mais atualizado para vocês sobre essa situação, além também do Maurício. E que história é essa? De que o Internacional vai vender ele por 10 milhões de euros, próximo aí dos 55, 56 milhões de reais. E assim, o Cruzeiro tem 25% de uma negociação futura. Quer dizer que vai ficar com 25% desse valor? 15 milhões de reais? Não é bem assim, eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos. Então quem puder se inscrever, comentar aqui embaixo e compartilhar o vídeo, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Inclusive tem um salve, que tem tempo que eu não mando aqui para vocês. Primeiro é para o Edivaldo Rodrigues, está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu demais. O outro para o Pedro Donizete Rodrigues, que já está num recorde aqui, né? Ele comenta em todos os meus vídeos, deve ter uns 2 anos. Então valeu demais aí, Pedro, sempre acompanhando aqui o canal, sem dúvidas ajuda demais. Se você quiser aparecer aqui num vídeo, que com certeza eu vou mandar mais no decorrer da semana, só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, que tem grandes chances de você também aparecer aqui. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da Bet7, que preparou ótimas cotações para os jogos da UEFA Champions League, que nessa semana é recheada de excelentes partidas, né? E além de você assistir os jogos, tem a chance de você também fazer uma renda extra, sempre com responsabilidade também, nesses jogos aí que vai ter terça e quarta-feira dessa semana, dia 11, terça-feira, que já é amanhã, né? Jogaço aí entre Manchester City e Bayern de Munique. Jogo da ida, no caso no estádio do Manchester City, que jogaço, hein? Tem também na terça, no mesmo horário, o jogo entre Benfica e Inter de Milão, que eu vou deixar aqui as cotações aparecendo para vocês. E na quarta tem esse jogo aí também fraco, né? Real Madrid e Chelsea, jogo aí no caso lá na Espanha, no duelo da ida. E também Milan e Napoli, nesse clássico aí nas quartas de finais. Aí na próxima semana também, tendo os jogos da volta, excelentes partidas e ótimas cotações. Você vindo por esse meu link ou o QR Code que eu vou deixar aqui na tela, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito em até R$500. Então vamos supor, você depositou R$50, você vai ter R$100 para começar a apostar. Depositou 100, vai ter 200. Depositou 150, vai ter 300. Isso até R$500, no caso, no valor do seu primeiro depósito. Então pega aqui agora mesmo o link que eu vou deixar da Bet7 no QR Code que está aqui na tela e o link embaixo na descrição. Bom, quero começar aqui falando sobre o Lucas Silva, que surgiu essa notícia, né, no caso, nesse último sábado, de que teria chances do atleta voltar para o Cruzeiro nessa temporada de 2023. Inclusive, vou deixar os créditos aqui da matéria, no caso, que foi divulgada nesse sábado, que assim, o Cruzeiro teria, no caso, conversas, inclusive avançadas, para ter a volta do volante aqui na Toca da Raposa. E eu tenho certeza que eu devo ter sido a pessoa que mais bateu nessa tecla para a volta do Lucas Silva. Eu acho que eu falei Lucas Somero, desculpa aí se eu tiver falado isso no início aqui agora da introdução, mas enfim, do Lucas Silva, que fazia sentido até eu igual vi a última postagem do vídeo, que foi próximo do dia 20 de fevereiro, que foi quando o Cruzeiro contratou mais volantes, igual o Fernando Henrique vindo do Grêmio e o Matheus Justa. Depois daquilo lá, acabou. O Cruzeiro não tinha mais a procura de um volante, nem um jogador para fazer essa função de meio de campo. Então, quando eu vi essa notícia, eu não duvidei que teria a possibilidade, sim, real, do Lucas Silva voltar. A questão é em relação a tantas opções que o Cruzeiro já tem no meio de campo. É aquela coisa, tem tanta opção e nenhum joga bem, né? Quem que é os dois volantes titulares que vem na sua cabeça quando fala no Cruzeiro? Eu já lembro na hora o Neto Moura e o Alisson. Tem jogo que nem os dois estão sendo titulares, sabe? Tudo bem, o Ramiro fez gol nesse amistoso, o Machado também, mas ainda assim tá uma indefinição gigante no futuro de quem que vai ser essa dupla de volante titular. E o Lucas Silva, na minha opinião, se chegasse, resolveria essa questão, na minha opinião, titular absoluto. Só que, de acordo com o Samuel Venâncio, pelo menos de informação nesse último domingo, não descartou completamente essa possibilidade. Por quê? Porque vocês vão lembrar que teve conversas bem avançadas do Cruzeiro com o Lucas Silva, com o Grêmio, em dezembro do ano passado, para ter a liberação do jogador de olho na Série A. Só que de última hora, o Renato Gaúcho vetou essa possibilidade, porque queria o atleta no Grêmio e ele acabou continuando por lá. Então o Cruzeiro já teve interesse, é um atleta que está no radar da diretoria para essa temporada. Só que, de acordo com o Samuel Venâncio, nesse momento é muito baixo nessa volta, igual eu falei para vocês, né? O Cruzeiro hoje já tem, eu acho, vou chutar um número aqui de cabeça, 7 a 8 jogadores só para essa função de primeiro volante. Olha o tanto, né? Neto Moura, Felipe Machado, Ramiro, o Alisson, Ian Lucas, aí
O Fernando Henrique, que vai estar lesionado, deve voltar em breve também. E se eu não estiver enganado, vai ter um outro aqui ainda que com certeza é titular e eu estou esquecendo. Mas assim, é tantas opções para volante, para que você vai pagar mais 400 mil, 350 mil no Lucas Silva para ser mais uma opção, né? Não é um cara que é de criação ou algo do tipo. Apesar disso, eu aceitaria tranquilamente aqui no Cruzeiro. Atleta que nesse ano pelo Grêmio tem apenas... Nossa, eu pensei que ele já tinha jogado até mais. Realmente isso, só 5 jogos no ano. Fiquei surpreso. E olha que ele jogou no último jogo contra o Caxias, na decisão. Então assim, o Grêmio jogou até aqui, nesse início de temporada, 13 partidas. Ele entrou em 5 delas, 5 jogos, sendo 3 apenas como titular. Então assim, é aquela coisa. O último jogo ele jogou contra o Caxias, inclusive fez um gol, só que estava anulado. E agora fica aquela dúvida, será que ele volta para o Cruzeiro, será que não volta? Porque ele realmente não tem jogado nada do que era de se esperar no início do ano. Ainda assim, eu acho o Lucas Silva um cara muito comprometido. Acho que é um dos poucos que eu sigo ainda no meu perfil pessoal, por exemplo, que já saiu do Cruzeiro há muito tempo, né? Porque eu acho um cara extremamente profissional. Toda semana posta foto treinando, mesmo não jogando, né, no Grêmio. Na Série B ano passado, o cara reserva no time na Série B. Toda semana postava stories, tipo assim, treinando, sorrindo, foco e tudo mais. Eu acho que isso no Brasil é cada vez mais raro, né? O jogador já jogou no Real Madrid, foi vendido por 50 milhões de reais, poderia ser extremamente mimado, né? Só que não, o Lucas Silva muito pelo contrário. Então acho que de características, nossa, seria excelente. Só que, pra falar a verdade, eu não acredito muito não que essa história vai ir pra frente, até porque o Cruzeiro oficialmente não busca um jogador para essa função. O que buscava era lateral direito, que deve chegar o Tinga, que eu vou falar daqui a pouco, uma opção de camisa 9, eu acho que eu era o único doido que falava, né? Gente, o Cruzeiro tá atrás de um camisa 9. Olha aí o que aconteceu, o Henrique Dourado então contratado, um ponta direita, não descarte, tem sim essa possibilidade de chegar, um meia também, dependendo de como que vai ser a janela, e aí sim, principalmente um zagueiro. Aqui pro final do encerramento, antes de começar realmente o Brasileirão, até o dia 20, a possibilidade de um zagueiro. Só que não descartaria por completo a chegada de mais um ponta, dependendo do que vai acontecer no mercado, e também de um meia ofensivo para a criação, para disputar com o Nicão ou com o Matheus Vital. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo não. Sobre o Lucas Silva, se aceitaria ele ou não. Lembrando que ano passado na Série B, contando a temporada inteira, 33 jogos e um gol marcado. Em 2021, quando o Grêmio caiu, ele foi um dos grandes jogadores daquele ano. É um dos poucos que se salvou, né? Em 2021, com 3 gols marcados em 48 jogos. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Tinga, que ainda não está definida a sua situação, porém tem grande possibilidade de ele se tornar reforço do Cruzeiro, tá? A última atualização que tivemos sobre isso, do Samuel Venâncio, nesse último domingo, de que assim, pode ser que ele define já o seu futuro nessa segunda-feira. Então, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, já deve estar tudo certo, que é a expectativa desse negócio realmente acontecer, tá? Por quê? O atleta até mesmo depois da partida do Fortaleza, campeão cearense, ele falou, né? Meio que em tom de despedida. A fala dele foi o seguinte: sou grato a tudo, ao staff do clube, ao Vojvoda, que sou muito grato a tudo, né? Só curtir o momento e comemorar bastante a conquista. Amanhã decido o meu futuro. No caso, essa final foi no sábado, amanhã dele seria no domingo, né? Que foi ontem. Então, pelo menos eu tô gravando aqui domingo de noite, trazendo essa notícia aqui para vocês. Não tem nada de definido até aqui. Porém, nessa segunda-feira pode sim ter alguns avanços e o Tinga se tornar um novo reforço nessa lateral direita do Cruzeiro, que também vinha buscando no mercado algumas opções, né? O Júnior Caissara e tudo mais. Depois da lesão do Gasolina, o Cruzeiro ficou só com o Igor Formiga e eu acho que foi bem prudente em buscar mais uma opção. Se tudo der errado, o Cruzeiro não conseguir buscar mais um zagueiro, não ficaria tão preocupado, porque o Tinga pode fazer também um papel como zagueiro. Mas eu prefiro que ele jogue num esquema de 3 defensores, que não é o forte do Pepa. Não deve utilizar esse esquema no Brasileirão. Porque se você usar, por exemplo, o Lucas Silva e o Reinaldo, o Lucas Silva e o Tinga de zagueiro, eu acho que o Cruzeiro perde demais na questão ofensiva, sabe? Tudo bem, o William é um excelente lateral, só que pelo lado direito, o Cruzeiro não tem a mesma profundidade pelo lado esquerdo. Desde o ano passado já era isso. Então, no lado esquerdo, beleza, vai ter o Marlon, o Kaique, que chega muito na linha de fundo, o Bruno Rodrigues, o Wesley, que seja muito em profundidade. Já pelo lado direito, totalmente ao contrário, né? Sempre foi mais assim, um pouco recuado. Ano passado mesmo, o Cruzeiro de opção de lateral direito, você vê que às vezes até o Zé Ivaldo fazia muito mais esse papel, num esquema de 3 zagueiros, e tendo muito mais pelo lado direito um ponta, do que propriamente um lateral direito de origem, mesmo quando já tinha o Wesley Gasolina. Então o Tinga aí, se chegar, muito boa opção, 29 anos de idade. Lembrando que ele vai sair de um time que jogou a Libertadores nesse ano, a pré-Libertadores, tem calendário o ano inteiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, enfim, titular absoluto para vir jogar no Cruzeiro, né?
Que às vezes, assim, pela fase que o Cruzeiro vive, pode às vezes pensar, nossa, olha que jogador ingrato que não vem aqui pro Cruzeiro, mas alguns poucos ainda, tipo assim, enxerga, né, esse tamanho que é o Cruzeiro, o tamanho que é ele vir ser titular do Cruzeiro 2, 3, 4 anos consecutivos com o Ronaldo, que pode ser um passo ainda maior pro Tinga, que fez toda essa reconstrução no Fortaleza, é um dos grandes ídolos do clube nessa história recente, mais de 200 jogos pela equipe, desde 2018, quando o time estava na Série B, depois aí mais de 4 anos e meio na Série A. Quero que você deixe aqui embaixo. Então, o que você acha do Tinga? Que, vamos ver, né? Mas tem grande chance, sim, de ser contratado pelo Cruzeiro. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Maurício, que, assim, deve render um dinheiro para o Cruzeiro, tá? Por que deve? Porque essa história aí de que ele vai ser negociado com o Red Bull Bragantino teve alguns avanços, porém nada de confirmado até aqui. Eu peguei 2 informações aí vinda inclusive do Thiago Fernandes, do portal do Goal, e também do Central do Bragantino, de que será uma proposta de 10 milhões de euros, aproximadamente 55 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador que pertence ao Internacional. Então, assim, se o Bragantino vai comprar 80%, não tem o que fazer. Um percentual teria que ser do Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro tem 25%, né? De um total de 100%, então só se o Red Bull Bragantino comprasse 75%, o Cruzeiro poderia ficar fora da negociação, entre aspas. Só que, comprando esse percentual, deve sim haver uma proposta para a liberação do jogador. Se eu não me engano, é isso aí a definição, né, dos percentuais. Se eu não me engano, tá? O Internacional tem aí, no caso, 50%, o Cruzeiro com os outros restantes 25%, um pequeno percentual dos representantes de 5%, e ainda tem um outro do Desportivo Brasil, que diversos sites todos falam que é diferente. Tem uns que falam que é 20%, tem uns que é 15% do Desportivo Brasil, só que pelo menos uns 5% tem que ser incluído nessa negociação da parte aí do Cruzeiro, que é um valor muito menor do que o André Curi vinha pedindo. A expectativa é de que o Maurício deixasse o Internacional. Eu nunca acreditei que chegaria uma proposta, para falar bem a verdade, mais de 8 milhões de euros. Se você ver aqui os vídeos, eu sempre falava que isso era o teto, que eu imaginava, apesar do Internacional insistir de que ele valeria 15, 16, 12, mais de 70 milhões de reais, que eu achava quase impossível um time da Europa pagar esse valor pelo Maurício. Então o Bragantino, que vendeu o Arthur por 60 milhões, traz aí o Maurício no lugar dele. Acho que tem potencial, mas eu não faria essa negociação. Você vai abrir a mão do principal jogador, que é o Arthur, para contratar um jogador que é muito bom, o Maurício, só que daqui 2, 3 anos que vai estar igual o Arthur, né? Então eu não faria essa troca não, mas para repor, né, vai trazer então o Maurício do Internacional. Assim que tiver alguns avanços, definição de qual que vai ser o percentual que o Cruzeiro vai vender, eu trago aqui para vocês. Só que não precisa ficar muito animado não, tá? Porque se o Cruzeiro tivesse realmente 25% dessa negociação, não seria um percentual mesmo assim tão alto não, tá? Giraria aí na casa, no caso, você pegar esses 25%, né? Que daria ali, eu acho que não vai ficar um pouco mais de 7 milhões de reais que o Cruzeiro deve pegar nessa história, porque igual eu falei, não sabemos qual que vai ser o percentual exato, né? Se vai ser 25%, se vai ser menos. Se for 25% desse valor, seria aí na teoria, então, 13 milhões e 750 mil reais. Valor útil, né? Para quem não estava com pretensão nenhuma, só que o Cruzeiro pode vender 10%, 15%, nem acho que seria ruim, viu? O Cruzeiro vender, vamos supor, 15% e manter 10%, ou vender 20%, manter 5%, acho que seria uma negociação interessante. E agora que vem uma parte mais triste ainda, sabe quanto que o Cruzeiro tinha antes do Maurício? Quando ele foi pro Internacional, não foi nem antes que ele jogava aqui não, que antes o Cruzeiro tinha mais de 70%, né? Ele foi pro Internacional, o Cruzeiro tinha 40% de uma negociação. Então, de 55 milhões de reais, o Cruzeiro, na teoria, poderia ficar hoje, né, com um percentual do Maurício de mais de 22, 23 milhões de reais. Enfim, pelo menos ele for jogar no Internacional, aquela coisa, você vai reclamar, mas pelo menos está reclamando com uma coisa de 15 milhões de reais, que é igual o Vitor Roque, vai receber 12 milhões, só que poderia estar com 250 milhões na conta, né? Enfim, pelo menos a base aí do Cruzeiro segue muito forte, excelentes jogadores revelados e agora não cometeu erro nas próximas gerações. Eu quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do Maurício, atleta que já tem nessa temporada 4 gols e 3 assistências. Ano passado também participou em 14 gols no total em 55 partidas pelo Internacional. Até a torcida do Internacional também gostando dessa transferência por ser um valor relevante. O Maurício, muito bom jogador, só que não é um protagonista no Internacional, não é o grande camisa 10 do time. Então acho que vai ficar bom para todo mundo e quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, comentar aqui também, conferir o link da Bet7 para você apostar nos jogos da Champions League e do Cruzeiro. Nessa semana aí já tem Cruzeiro e Náutico na Copa do Brasil e no domingo no Brasileirão, com ótimas cotações também lá na Bet7. Valeu, galera!